rádio e a TV Brasil Espírita apresentam o Evangelho segundo o Espiritismo e sua simplicidade. Apresentação: César Perry. Amigos da Rádio Brasil Espírita de Maceió, estamos de retorno com o nosso programa semanal, o Evangelho em sua simplicidade, onde nós damos sempre prosseguimento ao estudo de capítulo por capítulo dessa obra básica de Allan Kardec. Então é muito importante, e nessas épocas em que nós vivemos, buscarmos uma compreensão do que significa o ensinamento moral de Jesus, os exemplos de vida de Jesus à luz do Espiritismo. E é exatamente isso que Allan Kardec trata neste livro, o Evangelho segundo o Espiritismo, lançado em abril do ano de 1864 em Paris. No dia de hoje, nós daremos continuidade comentando agora o capítulo 25, que é intitulado Buscai e Achareis. Então é muito importante o significado desse capítulo, dessa frase, que ela é sempre muito repetida. Eu diria que ela já se torna quase que popular, vamos assim dizer. E, como sempre, Allan Kardec, ele inicia os capítulos do Evangelho segundo o Espiritismo transcrevendo versículos do Novo Testamento. Em seguida, ele faz os seus comentários, a sua análise sobre aquele versículo e acrescenta ainda as instruções dos Espíritos. E nesse capítulo 25, Buscai e Achareis, Kardec ele destaca aqui versículos de Mateus, do Evangelho de Mateus, onde Mateus registra algumas afirmações e ensinos feitos por Jesus. Pedi e se vos dará, buscai e achareis, batei a porta e ela vos abrirá, porque todo aquele que pede, recebe, quem procura, acha, e se abrirá àquele que bater a porta. Então essas afirmações que Mateus registra sobre a fala de Jesus, também tem uma certa continuidade aqui em outro versículo. Também, qual é o homem dentre vós que dá uma pedra ao filho quando lhe pede o pão? Ou se lhe pede um peixe e lhe dará uma serpente? Se, pois, sendo maus como sois, sabeis dar boas coisas aos vossos filhos, com quanto mais forte razão o vosso Pai, que está nos céus, dará os verdadeiros bens àqueles que lhes pedem. Então, Allan Kardec ele passa a fazer o estudo sobre esses versículos de Mateus. Então é muito importante o vislumbre espírita, porque nós temos a certeza que nós somos espíritos imortais. Ou seja, nós somos espíritos imortais reencarnados. Então nós estamos tendo uma nova existência corpórea, uma nova vida física, mas nós somos viajores da eternidade. E ao longo das nossas várias vidas, nós vamos aprendendo realmente esse sentido maior do ensino de Jesus, que é buscai e achareis. Então vejam, não é apenas aquela busca de prioridades que muitas vezes nós colocamos no nosso mundo, no contexto da sociedade que nós vivemos, de busca das coisas materiais, imediatistas, consumistas. É lógico que quem vai buscar também encontra essas respostas, ou esses tesouros passageiros de ordem material.
Mas Jesus não estava se referindo a isso. Então ele não estava se referindo do ponto de vista terrestre, vamos assim dizer, mas ele estava mostrando aquilo que tem um sentido imorredouro. Por isso é que ele disse: ajuda-te e o céu te ajudará. É o princípio, portanto, com base na lei do trabalho, na lei do esforço. E nós espíritas temos a certeza, né, conhecendo essa realidade do mundo espiritual, que é indispensável o esforço, o trabalho da pessoa para o seu próprio aprimoramento e para a conquista de tranquilidade de consciência, né, de liberdade de ação. São conquistas que as pessoas fazem através do seu esforço, das suas tentativas, né, de superação de problemas e de estabelecendo marcas a serem alcançadas, superando limites, né, ou barreiras que muitas vezes surgem em nossas vidas. Então isso é muito importante, essa visão que o Espiritismo nos traz. Então não é mais aquela sensação lá do passado, da infância da humanidade, em que o homem ficava apenas em torno da alimentação, dos seus desejos e atendimento de condições de natureza material. Não. Aqui nós temos que buscar um algo mais. E esse algo mais, esse progresso, ele não se cumpre, evidentemente, numa única existência, mas é através das várias reencarnações. É isso então que nós vamos aprendendo, né, no Espiritismo. Então vejam bem, nós temos que compreender que numa trajetória evolutiva do nosso planeta, do nosso mundo, o homem foi gradativamente, tempo a tempo, superando aqueles momentos do passado de barbárie, de desrespeitos, né? De uma civilização unicamente com vislumbres imediatistas ou materiais, para buscar uma outra forma de civilização. Ou seja, que civilização é essa? É a civilização moral. E se nós estamos falando em civilização moral, o Espiritismo considera como fundamento, como base, né, do ensinamento ou das propostas morais, os ensinos de Jesus. E é por isso que Allan Kardec, desde o seu livro inicial, o Livro dos Espíritos, ele colocou uma longa terceira parte, né, de perguntas e respostas, falando das leis morais. E no Evangelho segundo o Espiritismo, essas leis morais, elas são também tratadas, trabalhadas por Allan Kardec, mas já levando em consideração os exemplos de vida de Jesus, as parábolas, os diálogos dele, ou seja, ilustrando, né, o que significa essa essência ou ensino moral. Por exemplo, Jesus falava sempre na forma de parábolas, né, que é uma forma didática, vamos assim dizer, de se tirar ensinamentos de um conto, de um fato que ele relata, que ele descreve para as pessoas. Então é pela aplicação desse princípio, né, de busca de virtudes, busca de aprimoramento moral, é que nós vamos buscar e achar. O que nós podemos então achar se nós buscarmos a possibilidade de aprimoramento de progresso moral? Sem dúvida nenhuma, um alívio para as nossas aflições, um alívio para as nossas tormentas, respostas para as nossas vidas, certeza, né, sobre a razão da nossa existência, da nossa vida, por que nós estamos encarnados neste mundo e neste momento, né, complexo que a gente vive. Então, quando nós buscamos a compreensão, um entendimento mais vasto, nós encontramos. E o Espiritismo nos fornece, desde as obras básicas de Allan Kardec, esses esclarecimentos que redundam em recomendações para a nossa vida diária. Mas também obras magníficas como aquelas psicografadas por Francisco Cândido Xavier, né, nos falando das relações
entre a humanidade desencarnada com a humanidade encarnada, e mostrando mais uma vez a razão, a importância de nós colocarmos em prática a moral ensinada por Jesus. Então, do ponto de vista moral, aquelas palavras de Jesus registradas por Mateus significa pedir a luz, a iluminação, o esclarecimento, a abertura da nossa mente, pedir a luz, e que nós vamos, como respostas, ter o clareamento dos nossos caminhos. Então isso é importante, a gente ter esse entendimento, nós temos essa compreensão. Nós pedimos a luz, a iluminação, e vamos obter um clareamento dos nossos caminhos. Então nós vamos buscar e vamos achar um caminho seguro. Isso que é importante para nós. Então esse caminho seguro é que nos vai dar força para nós resistirmos às tentativas maléficas, vai nos dar forças para nós superarmos aqueles momentos que nós podemos nos sentir combalidos, né? Ou seja, em todos os instantes em que nós buscarmos a sintonia com o alto, então buscarmos a iluminação, né? Sintonia significa um padrão vibratório melhor, um padrão vibratório superior, procurando captar, né, a iluminação trazida pelos nossos espíritos guardiães, pelos espíritos que agem em nome de Jesus. Então é a busca dessa iluminação. Então é esse o sentido dessa palavra, né, ou dessa frase, melhor dizendo, registrada por Mateus. Procurai e achareis, batei e se vos abrirá. Então todas as vezes que nós batermos, né, as portas, nesse contato com as informações superiores esclarecedoras, nós vamos ter aberta a porta, e abrindo-se essa porta nós vamos perceber o caminho mais claro, um horizonte mais amplo, né? E vamos ter mais firmeza para as nossas ações. Então é muito importante esse capítulo, sim, de O Evangelho segundo o Espiritismo, buscai e achareis. Então é Allan Kardec que continua ainda colocando outros trechos, outros versículos de Mateus. Por exemplo, procurai principalmente o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão dadas por acréscimo. Por isso, escreveu Mateus, se referindo a ensinos de Jesus: não estejais inquietos pelo dia de amanhã, porque o dia de amanhã cuidará de si mesmo. A cada dia basta o seu mal. Então, nós não podemos ficar nutrindo aquela ansiedade, aquela insegurança, né? Se nós estamos fazendo o esforço de buscarmos, de abrirmos as nossas mentes, as nossas janelas espirituais, para captarmos uma ajuda superior, captarmos um pensamento bom, nós vamos obter respostas. Então nós temos que sempre ficar atentos, orai e vigiai, para nós identificarmos esses sinais, né, essas aberturas ou esses caminhos. Então é interessante que nós vamos fazer aqui uma lembrança de um fato que não é tão comum, né, para a população de uma forma geral. Mas vamos lembrar das pessoas que já andaram de avião. Um avião a jato, um avião que atinge uma grande altitude, né, fazendo o chamado voo de cruzeiro. Às vezes, quando ele levanta voo na cidade, no aeroporto, está chovendo, o tempo está fechado, nublado, né? Aí ele sobe, ultrapassa as nuvens, aí chega um determinado momento que tem o sol, que tem a iluminação solar. Não está mais aquele mau tempo restrito a 6, 7 mil metros de altitude. O avião ele está num nível
de 10 a 12 mil metros de altitude, às vezes acima de grande parte dessas nuvens que obscurecem uma cidade. Então é importante a gente lembrar desse exemplo, porque às vezes nós estamos premidos, né? Assim, aflitos, presos a uma situação momentânea, mas esquecemos que é aquele momento, aquele entorno, que acima disso não há, às vezes, essa situação de dúvida, de insegurança e a claridade. Então é exemplo que nós trazemos, né, do avião que levanta voo e supera, né, através da altitude, as várias nuvens e os momentos de escuridão e de tormenta. E aí, essa imagem que nós lembramos aqui, buscai e achareis, quer dizer, o comandante, o piloto do avião, ele está buscando uma rota segura, um caminho melhor. E nós sabemos hoje que eles conseguem, através do radar, né, dos aviões, localizarem as nuvens mais complexas e evitam, né, eles não enfrentam às vezes, né, de proa, de frente, uma nuvem carregada, eles contornam, eles evitam. Então, eles estão fazendo o quê? Buscando um caminho de maior segurança, de maior tranquilidade para os passageiros que se encontram naquele avião. Assim somos nós também. Então, através da oração, através das nossas preces, em casa, na reunião do Evangelho no Lar, ou nas nossas atividades no Centro Espírita, quando nós mantemos as nossas antenas abertas para a espiritualidade, nós abrimos as nossas portas, né, para esse contato de inspiração, de apoio que os espíritos podem nos oferecer, nós vamos então ter melhores condições de identificar caminhos mais seguros e vamos ter um clareamento do trajeto, né, a ser percorrido. E aí nós nos lembramos de uma mensagem muito interessante do espírito Meimei, pela psicografia de Chico Xavier, que fala sobre a fé. Então ela faz algumas comparações na sua mensagem das tribulações, das dúvidas, das ansiedades, né, das aflições que nós passamos no nosso mundo. Mas ela faz um apelo: não percas a sua fé. Amanhã será outro dia. E isso também é muito importante para nós. Nós estamos acostumados, né, dentro das condições atmosféricas que nós vivemos, um dia chuvoso, um dia fechado, o outro dia com sol, outro dia mais tranquilo, com o céu bem aberto, né? Amanhã será um novo dia. Assim também nas nossas existências, assim também nas nossas vidas. Então nós não podemos ficar pensando apenas na busca do ouro, dos interesses materiais, de bater a porta, de ter busca de caminhos consumistas, imediatistas. Não, vamos pensar naquilo que nos dê tranquilidade de consciência. Vamos buscar caminhos que nos deem felicidade interior. E é a tranquilidade de consciência, é essa felicidade que a gente passa a conquistar, é que significa que nós buscamos, nos esforçamos, batemos as portas espirituais, vamos assim dizer, e abrem-se caminhos. Não quer dizer que haverá milagres, mas nós podemos passar por momentos sérios, de testes, de dificuldade, mas com o espírito elevado, com a fé realmente robustecida, com esperança, com a certeza, com a confiança em Deus. Então é tudo isso que significa essa frase-chave, né, que Allan Kardec coloca como título, inclusive, desse capítulo 25. Buscai e achareis. Então, assim, nós temos que lembrar que os espíritos superiores nos orientam justamente para que a gente aprenda a conviver
dentro dessa nova realidade, mas com espírito elevado, sem cedermos aos ataques, às violências, ou queremos forçar todo mundo a seguir determinado pensamento ou determinada orientação. Mas nós temos que aprender a cultivar a paz. E o cultivo da paz interior nos dá força também para que a gente aprenda a conviver e respeitar o próximo. Então nós temos que lembrar que a espiritualidade, eles fundamentando-se nos ensinos de Jesus, escreveu Kardec: lembrai-vos da palavra do Cristo. Outrora o céu se tornava, se tomava, se turvava pela violência e hoje pela brandura. Então, se nós buscarmos a inspiração nos ensinos de Jesus, daqueles que o seguiram, dos seus apóstolos, e sabedores de que nós temos uma boa nova nas mãos, que é o ensino de Jesus com uma compreensão, uma explicação dilatada pelo Espiritismo, sem dúvida nenhuma nós seremos viajantes mais felizes, porque nós seremos viajantes com a consciência desperta, atentos para reconhecer melhores caminhos, melhores opções. Nós estaremos buscando, mas também estaremos encontrando esses caminhos de mais segurança. Então é essa questão básica que nós temos que pensar sempre, nesse sentido profundo das palavras de Jesus e trabalhadas por Allan Kardec em O Evangelho segundo o Espiritismo. E nessas condições nós vamos, sem dúvida nenhuma, aproveitarmos melhor a nossa atual existência reencarnatória, a nossa atual experiência corpórea, não cultivando revoltas, pessimismos, receios, medos. Não. Vamos encher o nosso espírito de coragem, robustecendo a fé, confiando em Deus, mas buscando, batendo a porta, buscando através do nosso esforço, e que nós encontraremos respostas melhores, caminhos melhores para superarmos, toda e qualquer dificuldade que possa existir. Então essa tranquilidade de espírito que nós vamos obtendo, construindo com a certeza da imortalidade da alma, é que Meimei chamou a atenção na mensagem que nós nos referíamos há pouco. Não percas a tua fé. Amanhã será outro dia. E esse amanhã pode ser o nosso amanhã de um dia físico, mas poderá ser, sem dúvida nenhuma, o nosso amanhã de natureza espiritual. Até um próximo programa com um novo capítulo do Evangelho.